Olá, neste vídeo, a partir de 3 cases, um case em petróleo, um case em recursos hídricos e um outro case de uma concessão de uma rodovia pedagiada, você vai entender aqui aplicações reais de avaliação econômica de projetos. Vamos para a aula. Processo para nós. Vamos agora sim para o conteúdo. Tá? Como esse curso está... Como eu abri esse curso, que era só para petróleo, para as outras áreas, né? Eu tenho também procurado dar exemplos, né, em mais áreas. Então, aqui na turma, por exemplo, a gente tem... Eu vou abrir aqui, eu não vou usar os frames, porque eu tenho mais controle. Como eu já sei usar bem aqui, eu tenho mais controle da ferramenta aqui. Tá? Então, eu sei que na nossa turma, em geral, tá, tem alunos da engenharia civil, química, ambiental, petróleo. Acontece muito nas minhas aulas de virem alunos de outras unidades, e, por exemplo, do SECA, da parte de engenharia de energia renovável, também vem muita gente. E o que é que eu estou fazendo? Aqui eu trouxe 3 cases. Um case ligado a petróleo e gás, tá? Um case ligado a recursos hídricos e um outro case de concessão privada de rodovia pedagiada. Qual é a minha ideia? A ideia da aula de hoje, o objetivo da aula de hoje, não é que vocês saibam fazer todas as atividades que estão aqui, que eu vou apresentar ao final dessa aula. Tá? Eu vou me preocupar com alguns conceitos, mas eu não vou detalhar a solução de cada problema. Até porque isso é parte do conteúdo da disciplina e é um problema que é muito mais de vocês do que meu. Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui é mostrar para vocês os caminhos. E eu não encontrei nenhum caminho melhor para mostrar a vocês para que serve essa disciplina, que não fosse através de exemplos práticos e concretos como esse que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, vamos começar pelo case de petróleo e gás. Tá? Então, são exemplos bem simples, tá? Mas que vai dar a vocês, com certeza, uma dimensão da importância dessa disciplina aqui. Tá? Então, aqui, ó. Nesse primeiro cara, se vocês tiverem... Pessoal, vocês estão comigo aqui dentro do board. Se vocês estiverem dentro do board, é uma boa aqui, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo ver quem é que está aqui no board comigo. Deixa eu ver aqui. É porque está no Zoom aqui. Deixa eu... Pronto, agora eu acho que melhorou um pouco. Então, se vocês puderem estar aqui junto comigo, melhor. Porque aí, se vocês clicarem para me acompanhar, para ver a mesma tela que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? E se vocês quiserem escrever alguma coisa, colocar alguma dúvida, pode colocar até a dúvida direto no board também, porque é compartilhado, tá? Então, só que vocês clicam na minha carinha aqui em cima, tá? Lá em cima, e aí vocês vêm para a minha tela. Isso é uma outra dica aí do Miro. Mas voltando para cá agora, tá? Então, o que é que está dito? Qual é o enunciado? Vamos focar aqui no enunciado. Uma empresa pretende explorar um pequeno campo de petróleo com reservas para produzir cerca de 10 anos. Foram estimados os seguintes custos. Custos de perfuração dos poços, 43 milhões de dólares. Custo de equipamentos e instalações, 20 milhões de dólares. Custo de produção, 20 dólares o barril. Tá? E valor residual dos equipamentos, 1,38 milhões. Tá? Evidentemente que esse exemplo está trazendo grandes números, tá? Numa escala muito macro, e não é assim que normalmente se faz na vida real, porque vai se detalhando um pouco mais para cada projeto. Tanto mais detalhado a gente faça, mais precisa vai ser a nossa resposta. Tá? Então, esses valores, né, são valores assim, estimados. Tá? A gente está usando, por exemplo, um custo de produção do barril, que é um custo de produção muito alto, né? Na prática não chega a isso tudo, né? Em muitos casos. Tá? Eu tenho uma tabela, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês também, lá através da plataforma, que foi também desenvolvida pelos alunos que fizeram essa matéria em outros semestres, onde eu tenho o custo de produção do barril por país. Tá? Então, para que a gente pudesse fazer uma estimativa, e isso afeta e muda em função do país, das condições. Tá? Por exemplo, para você produzir
né, petróleo em, em terra, o custo de produção, em geral, é muito mais baixo do que você produzir em águas profundas e no pré-sal. Então, no final das contas, vamos dizer assim, o preço do barril é o mesmo, tá? Só que o custo de produção, dadas situações diferentes, são diferentes também. Tá? Então, aqui tem o valor residual dos equipamentos. O que é o valor residual dos equipamentos? Por que isso é importante? Valor residual. Então, quando a gente compra, por exemplo, um carro zero na loja, no outro dia, se você quiser vender, já tem o que a gente chama de depreciação. Tá? Em avaliação econômica, engenharia econômica, a gente chama de depreciação. Então, qual é a depreciação de um carro em um dia, em um ano, em um mês, em 15 anos? Então, existe uma depreciação do carro e de todos os equipamentos que estejam usados em qualquer tipo de projeto, seja de engenharia química, seja da parte de engenharia química, seja mecânica, elétrica, enfim, grandes instalações sempre vão estar operando e, ao final, toda a operação, toda a indústria vai ter ainda um valor. Só que a gente tem que incluir na avaliação do projeto a depreciação. Tá? Então, eu já dei aqui mais dois conceitos para vocês, né? De depreciação e valor residual. É o valor final, é o valor daquele equipamento ao final do projeto. Mas, voltando para o problema, tá? A minha ideia aqui é assim, pessoal, é ir passando os conceitos, tá? Eu pedi, no primeiro trabalho, para vocês fazerem uma pesquisa sobre os conceitos, tá? Porque eu não vou ficar aqui, custo fixo, parará, não vou ficar aqui lendo nada para vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão fazer as pesquisas dos conceitos chaves da forma como eu orientei no começo do curso, e daqui para frente é exercício, atividade que vocês vão fazer e vão ter dúvida, vai aparecer um termo, você vai dizer assim, eita, professor, não sei o que é isso, tenho dúvida. Você me pergunta e aí eu respondo aquele conceito, aquela coisa específica. Tá? Mas é assim que a gente vai aprender aqui na disciplina. Então, fazendo. Então, aqui tem a produção dos poços está estimada nessa tabela aqui. Então, a produção dos poços aqui, o que é? No primeiro ano, 2,8 milhões de barris. No segundo ano, 2,5 milhões de barris. No terceiro ano, 2,2. Até o 10º ano, que a gente chega aí com 0,1 milhões de barris. Tá? Quem trabalha aqui, quem é do setor de petróleo, sabe, tá, que existe uma curva meio padrão, tá, de produção. Tá? Essa curva tem uma carinha, né, que você começa com um nível maior, depois ele vai aumentando até, depois começa a diminuir, no final se atua, né, com a recuperação secundária, com técnica de injeção em campos maduros para poder aumentar um pouquinho a produção e depois, né, o campo não tem mais, por exemplo, a gente não tem mais o que fazer, aí é a hora de fazer o abandono do campo, né? E aí também tem custos de abandono, de descomissionamento, esse tipo de coisa, faz parte de um projeto de avaliação econômica de projetos em óleo e gás. Tá? Mas, veja só, está posto o problema, tá? E aqui a gente pergunta, né? Qual é a pergunta? Qual o custo médio de produção? Tá? Qual o preço de venda do barril que faria a receita superar em 15% o custo de explorar este campo? Destaque os riscos que você enxerga nesta decisão de explorar este campo. O que faltaria para este problema ter ainda maior aderência com os cálculos econômicos? Desconsidere a variação do valor do dinheiro no tempo. Tá? Essa atividade é uma atividade que foi inspirada, né, numa das atividades de introdução à economia que o professor Valmir Pedrosa provavelmente passou para vocês. Tá? Aqui tem a solução do problema, que eu não vou passar a solução aqui. Então, essa solução foi a solução dada, tá, pelo Matheus e pela Gleide na turma passada. Observem que eu não pedi deles essa organização toda, tá? E as ideias aqui todas foram deles. Tá? O que eu estou passando para vocês já é praticamente um problema resolvido, o modelo,
tá certo? Então, aqui, notadamente, eles fizeram isso numa planilha Excel, porque eu orientei, tá? Então, tá aqui, ó, custo fixo, equipamentos e instalações, valor residual dos equipamentos, aí o valor total, aí tem custo fixo, custo variável, tá? A produção é um custo variável, né? Custo total, milhões de barris, custo médio e preço de venda. Tudo aqui em planilha Excel, tá? Então, o custo fixo por ano, custo variável por ano, total por ano, custo médio, tá? E aí, na solução, eles colocam aqui os riscos. Quais são os riscos na operação? Por exemplo, uma produção inferior ao esperado, tá? Porque a gente faz uma estimativa, faz um investimento, quem vai produzir naquele campo faz um investimento, e estima uma produção. A produção pode acontecer ou pode não acontecer da forma com que foi previsto. É um risco, tá? Então, tanto maior o risco do processo, maior pode ser o prejuízo, mas maior também pode ser o lucro, tá? Quem trabalha com projetos de risco sabe disso, né? E no setor de petróleo, basicamente, é assim o tempo todo. Então, problemas operacionais no momento da exploração, porque pode ter, a gente estima uma produção, no primeiro ano, aí tem aquela produção estimada, em algum momento pode ter um problema operacional e passe um mês, por exemplo, uma plataforma sem operar. E aí, aquele custo, aquela produção naquele período vai ser menor, aí vai ter um impacto sobre o processo, né? Vai ter um prejuízo, vai ter uma série de contas que vão entrar na operação real, do dia a dia. O que vocês estão trabalhando comigo aqui é uma avaliação econômica de projetos, é uma análise econômica de projetos preliminar, antes do projeto acontecer. Vocês vão fazer comigo um estudo de viabilidade, vão aprender a fazer comigo aqui os conceitos, né, de um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto qualquer. Esses conceitos que eu estou colocando para vocês nesse problema específico de petróleo. Mas vocês vão ver os outros exemplos que tratam de outra coisa, mas a ideia é a base toda que vocês encontram em engenharia econômica. Tá? Acidentes naturais que podem acontecer e preço do petróleo abaixo do esperado. Maior aderência, como fazer, tá? Veja que aqui é uma coisa bem prática de engenharia mesmo. O que é que eu posso fazer para melhorar a precisão do meu estudo, da minha avaliação econômica? Eu posso pegar dados históricos para o preço do barril de petróleo, fazer uma análise com base em tendências, tá? Dados, a gente vive a era dos dados, os dados hoje estão extremamente acessíveis, né? Boa parte dos dados abertos, inclusive, né? No caso do setor de petróleo, não, tem muita coisa ainda fechada, né? Faz parte do negócio em si, mas tanto mais preciso a gente consiga fazer estimativas, né? Melhor vai ser a nossa avaliação econômica. Despesas de manutenção crescente, tá? Variação do valor do dinheiro com o tempo, tá? Aí tem inflação, tem correção monetária, tem uma série de coisas. As taxas governamentais, elas influenciam, tá? E você precisa pegar as taxas, vamos dizer assim, o mais próximo possível. Aí tem imposto de renda, contribuição social e royalties. Essa parte mais teórica vai ter uma aula gravada que eu vou dar para vocês mostrando um pouco de participação de governo, no caso específico de petróleo, um fluxo de caixa. Então, não vai se esgotar tudo na aula de hoje. Aqui é uma motivação para vocês entenderem um problema e depois que que eu der o assunto para vocês e vocês voltarem para essa atividade, vocês vão ver, vão entender um pouco melhor, né? Todo o processo. Tá? Então, aqui, passando agora, isso aqui foi uma questão, tá? O caso do petróleo. Agora, a gente vai passar, como eu tinha combinado com vocês aqui, né? Aqui a gente termina, vamos dizer assim, o caso 1, petróleo e gás, e a gente passa para o caso 2, agora, recursos hídricos, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, qualquer coisa no chat, está aberto aqui o chat, e eu vou respondendo à medida que vocês forem falando e que tenha contexto aqui para eu inserir aqui no meio da aula, tá? Então, só antes de a gente entrar, uma partezinha aqui, tem aqui, ó, eu pedi para eles fazerem, como eles perceberam que precisava buscar o preço do barril. Aqui já tem links, tá, para a tabela, os preços de barril, ó, histórico de preços de barril de petróleo. Então, tem mais de um site, tem mais de uma referência. Muito possivelmente, nessa referência, vocês podem até
importar dados em planilhas, para usar em ferramentas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui já tem um caminho para quem trabalha, né, com o setor de petróleo, principalmente. Para quem trabalhar com produtos químicos, com outras áreas, vai procurar as bases de preços, não somente do produto final, que no caso é o petróleo, né? No caso da química, outros produtos, a depender do tipo de indústria, outros produtos também têm preços variáveis, né, no mercado. Então tem que se procurar esses preços, trazer os históricos para fazer a avaliação econômica correta. Tá? Então, vamos voltando aqui agora à questão 2. Agora sim, o caso dos recursos hídricos, lá também, inspirado lá na apostila de Introdução à Economia do Valmir, que é ela que vocês vão ter acesso daqui a pouco. Tá? Na verdade, abaixo desse vídeo vai ter um link para que vocês possam fazer o download, né, da apostila do Valmir. Tá? Então vamos lá. Ó. Um outro caso. O Distrito de Irrigação Nilo Coelho, localizado no município de Petrolina, iniciou suas operações em 1984. E hoje é o mais exitoso exemplo de irrigação no Nordeste brasileiro. São 23 mil hectares irrigados, destacando-se manga, 37%, uva, 21% e goiaba, 11%. No ano de 2015, foram distribuídos 285.579.816 metros cúbicos por ano para a irrigação das fazendas, com águas oriundas do Rio São Francisco. As despesas de funcionamento deste perímetro estão sumarizadas na tabela abaixo. Tá? E o que é que tem aqui? Despesas com pessoal, despesas com encargos, máquinas e veículos, manutenção de infraestrutura, despesas administrativas, investimentos, energia elétrica da estação principal, energia elétrica das estações secundárias. Tá certo? Valores aqui para o ano 2014. O ano sempre é importante, né? Porque esses valores eles mudam, né? Vamos dizer assim, em função da macroeconomia, de preço de dólar, de tudo, né? A gente tem uma economia que é muito volátil nesse sentido, né? Então, aí aqui tem, tá, os valores das despesas. E qual é a pergunta? Tá? Qual é a pergunta? Isto posto, defina os valores financeiros mensais para a política de tarifa do distrito, de forma que o custo fixo será dividido pelos irrigantes por área irrigada, tá? Real por hectare, e que o custo variável, ou seja, a energia elétrica, será dividido pelos irrigantes por metro cúbico consumido. Observe que os pagamentos serão mensais. Faça um exercício. O irrigante que tem 190 hectares e consome em um mês 170 mil metros cúbicos pagará mensalmente quanto ao distrito? Certo? Então, veja, um problema real que envolve engenharia econômica diretamente. Então, aqui tem também a origem, fruto da planilha Excel que eles fizeram, colocaram no Excel volume de água, área, aí a descrição, custo total por ano, custo total por mês, custo mensal por hectare. A descrição, mesma coisa aqui, tá? Energia elétrica da estação principal, energia elétrica das estações secundárias. A área, o consumo e aqui, na verdade, a solução, né? Uma parte da solução aqui do problema, tá? Então, aqui a gente tem um custo fixo mensal, o custo de energia e o custo total. Certo? Então, aqui é um outro problema, tá? Como eu falei para vocês, deixa eu ver aqui. Sim, aqui a gente tem, esse aqui é o caso ligado à parte de recursos hídricos, tá? Eu estou colocando isso para vocês agora, mas depois à medida que eu for dando, vai ter uma ou duas aulas que serão gravadas e eu vou voltar, na verdade, usar esses exercícios como exemplo para mostrar a vocês um pouco dos conceitos a partir aplicados a esses exemplos aqui e também aos exemplos que vocês próprios vão trabalhar durante o curso. Tá? Então, aqui, o terceiro caso, que é um caso assim, muito interessante, tá? Que é a concessão privada de uma rodovia pedagiada. Certo? Vamos lá, vamos para esse caso agora. Tá? Que é esse caso aqui, concessão de uma rodovia pedagiada de concorrência pública. Tá? Então, isso aqui é desse livro, tá? De Engenharia Econômica e Finanças. É uma atividade desse livro. E o que é que tem aqui? A descrição do caso. Observem aqui que coisa interessante. Né? Todo mundo aqui já deve ter passado numa estrada, né? Onde foi cobrado o pedágio. Tá?
e a gente vive um momento aí, um tempo bem complexo, né, no sentido de que parcerias público-privadas, privatização de muitos serviços, né? Aqui, por exemplo, a gente está tendo a privatização do serviço de saneamento de água e saneamento, né? Com uma empresa nova, com a BRK, né? Que está prestando esse serviço aqui. E observe que esses processos, né? De concessão de serviços públicos para empresas privadas tem sempre uma série de problemas econômicos envolvidos e que precisam ser resolvidos. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo típico. Tá? Então, veja só. Considere a concessão de uma rodovia onde se cobra pedágio para veículos que a utilizem. É uma rodovia que conduz ao centro comercial de uma cidade de médio porte. O vencedor da licitação é a empresa que oferece o menor pedágio, que oferecer o menor pedágio por veículo. Isto é, ao administrador público interessa cobrar o menor pedágio possível, atendendo aos investimentos, aos custos de operação e manutenção e ainda a uma margem de lucro para a empresa proponente. Tá? A empresa vencedora terá que abrir seus custos para provar a viabilidade econômica financeira da proposta, pois não haverá interesse em declarar vencedora uma empresa que venha a ser deficitária ao longo do prazo de concessão. Por outro lado, também não interessa o pedágio com preços extorsivos, dando lucros exorbitantes à concessionária. Veja só a dimensão dos conflitos dentro de uma sociedade que pode ser gerado a partir da concessão de um serviço público. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo típico disso. Só que há um técnico, tá? Há um bom engenheiro, há um bom economista, um bom gestor público, cabe, vamos dizer assim, no espectro dessa atividade dele, o trabalho técnico para passar para as pessoas que são os tomadores de decisão quais são e apontar quais são os melhores caminhos. Do tipo, olha, com esse preço aqui que essa empresa propôs fazer, é inviável. Ela quebra, vamos dizer assim, e ela com problemas de operação vai ser um problema, vamos dizer assim, na cidade, no estado, no país que ela está fazendo a concessão, porque ela simplesmente quebrou e o serviço, na verdade, não pode parar. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo bem importante, né? Porque vocês passam a entender ainda melhor, né, um pouco do processo, da economia que está por trás disso. Tá? Então, vocês têm todas as condições para respaldarem as opiniões de vocês com base em dado. Tá? A gente vive num mundo hoje que todo mundo sabe tudo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu acho que tem que privatizar, eu acho que é o Estado que tem que tomar conta de tudo. Só que, na verdade, o que é preciso é ler. Ler, estudar, aprender e, com base em dado, com base em informação que se tenha, a partir daí você defende o lado que você quiser, o que você achar que é importante. Então, não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento nesse sentido, mas nada como estudar um pouco para defender qualquer coisa com base em ciência, com base em técnica, com base na engenharia, com base em dados, com base em economia. Tá? Então, aqui tem os dados do problema. Observe que em cima tem o enunciado, tá? E aqui embaixo tem os dados. Suponha que a demanda média anual do tráfego de veículos cresça ao longo do prazo de concessão de 30 anos, segundo uma série gradiente. Tá? Vocês não vão se preocupar com uma série gradiente agora, porque eu vou falar sobre isso mais adiante, quando eu explicar para vocês o que é um fluxo de caixa, o que é uma série uniforme, o que é uma série gradiente, aí vocês vão entender a aplicação. A ideia aqui é mostrar apenas o problema, tá? Não se preocupem agora, nesse ponto, com a solução. O importante para mim é que vocês saiam daqui do curso sabendo resolver este problema. Não agora, que a gente está começando, que é a quarta aula. Então, há uma série gradiente à razão de 2% da demanda inicial ao ano, a partir da demanda atual de 25 mil veículos por dia. Para maior facilidade nos cálculos, considere 200 dias por ano, pois, aos domingos e feriados, a demanda por tráfego para downtown é desprezível. Tá? Observe ainda a empresa que será criada para administrar a rodovia pedagiada, terá custos fixos, tá? Que é chamada de overhead, de 5 milhões de reais.
por ano. A partir do primeiro ano. Além de custos variáveis de operação da rodovia de R$ 1 por veículo. Observem que isso tudo é estimativa. Na aula que eu vou deixar gravado para vocês, vocês vão entender um pouco melhor o fluxo de caixa, o que é um CAPEX, o que é OPEX, que é o que está aparecendo aqui, tá? Então, observe que tem um custo fixo por ano, que é estimado. Quando for para a prática, a realidade pode ser outra. Então, essa estimativa é muito importante, o tanto mais próximo da realidade. Por isso que a pergunta que foi feita na questão anterior, o que é que eu posso fazer para deixar minha predição, minha previsão mais próxima da realidade, para evitar problema no futuro. Além dos custos descritos, né, OPEX, tá? O OPEX, na verdade, são despesas operacionais, tá? Operacionais, que passam a existir a partir da operação. Até a operação, normalmente as despesas são de capital. Despesas são equipamentos, né? Coisas que você instala, que você... Por exemplo, numa indústria, ela só começa a operar... Para ela começar a operar, teve uma série de investimentos que foram feitos com obra civil, com compra de equipamento, com uma série de coisas que você coloca para fazer acontecer a produção. Até o primeiro dia de produção, zero receita. Até lá, só saída. Vocês vão ver isso no fluxo de caixa. No caso do petróleo e gás também, você descobre um campo, você faz o desenvolvimento, aí você instala a unidade estacionária de produção, a plataforma. A partir de um determinado dia, começará a produção. Até lá, o investimento que foi feito foi pago por alguém. Alguém precisou fazer esse investimento e ninguém faz investimento em nada para não ter algum retorno no futuro, tá? Então, a gente vai ver um pouco, eu vou mostrar um gráfico mais adiante, um diagrama que mostra, né, a execução de qualquer projeto, qual é o workflow, quais são os stakeholders que estão dentro de um projeto e qual é o papel, o que é que cada um que está no projeto quer tirar para si, né, e qual é a finalidade específica do projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês um projeto qualquer e vou mostrar também para vocês projetos de investimento. Então, além dos custos descritos, né, haverá investimentos de CAPEX, tá? De 30 milhões. Tá? Observe que tem 30 milhões no início e 5 milhões por ano. Tá? E mais 15 milhões no final do quinto ano. E daí em diante, 5 milhões a cada 10 anos. Não há imposto de renda ou tributos. Tá? Então tem uma série de coisas, isso é um acordo que se faz, né, onde a empresa concessionária, né, a empresa vai ceder, né, o Estado vai ceder os direitos a alguma empresa de operar, então vão ter compromissos das duas partes, certo? Então, o Estado e a empresa assumem compromissos através de um contrato de concessão, e nesse contrato tem aí tudo que vai ser investido pela empresa no meio do processo e quais são os benefícios que o Estado vai dar para que isso aconteça. E aí, no meio desses benefícios, tem, em geral, isenção de impostos, financiamento para compra de equipamentos de bancos públicos, como BNDES, BNB, enfim, tem uma série de formas do governo apoiar a iniciativa privada para que aquele recurso, aquele serviço público possa acontecer. Tá? Então, esse é mais um exemplo aqui que eu estou trazendo, tá? Então, aí aqui, ó, o enunciado. Isso aqui foi o trabalho final do curso passado, né, de avaliação econômica de projetos. Então, sobre o caso descrito, são propostas as seguintes questões. Desenhe o diagrama do fluxo de caixa, separadamente para investimentos, custos fixos, custos variáveis, receitas provenientes do pedágio. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Possivelmente, na próxima aula, eu vou começar, tipo assim, com a parte de introdução à engenharia econômica, você já sabendo quais são as aplicações, eu vou entrar o que é um fluxo de caixa. Aí vocês vão aprender comigo aqui a montar um fluxo de caixa. E agora vocês não sabem, mas vão saber. E aí ele está pedindo aqui para montar um fluxo de caixa separado para investimento, para custo fixo, para custo variável e receita provenientes do pedágio. Tá? Então, a questão 2, hipótese 1.
Considerando as premissas acima, calcule qual o pedágio por veículo se uma empresa A tiver como taxa mínima de atratividade 15% ao ano. Tá? Então, a taxa mínima de atratividade é um indicador que está no meio daquelas palavras que eu pedi para vocês pesquisarem no começo. Eu não sei aqui quem foi que ficou responsável por pegar o conceito da taxa mínima de atratividade. Quem fez isso já deve estar entendendo o que é, tá? Mas também esse conceito a gente vai tratar um pouco melhor na próxima aula. Observem que é uma estratégia minha de ensinar conceitos a vocês a partir de aplicação e não fazer, até como eu fiz um pouquinho ano passado, de ir dando conceito e depois passar uma atividade. Eu inverti um pouco porque eu acho que funciona um pouco melhor assim. Tá? Então, a questão 3. Estenda o prazo de concessão para 50 anos, o que poderia tornar mais barato o pedágio a ser cobrado aos usuários da estrada. Verifique que novo valor de pedágio a rentabilidade do empreendimento equivaleria ao da concessão por 30 anos. Tá? Então, aqui tem uma série de coisas ligadas à equivalência, né? E que vocês também vão aprender e vocês vão entender aqui, até porque este problema específico vai estar resolvido. Nenhum de vocês, vamos dizer assim, vai resolver exatamente esse problema, porque já está resolvido. O que estou mostrando para vocês é para vocês estudarem e, a partir disso, vocês resolverem outros problemas que vocês vão definir comigo ao longo da disciplina. Tá? Então, a minha ideia é que cada um de vocês deixe um trabalho, tá? Bem bacana como esse que está aqui, organizado no Board do Miro, para que a gente tenha aí um acervo, né, de questões, de atividades, para que outros alunos, né, possam aproveitar e aprender. Né? Então, notadamente, cada um de vocês vai acabar fazendo. Eu tenho muitos trabalhos de TCCs nessa área, mais na área de petróleo, mas tem também na área de construção civil, alguns trabalhos em andamento, que são parte do processo, né, de levantamento aí dessas questões e de fato, por exemplo, esse curso de avaliação econômica de projetos, ele é o curso dos 3 cursos que eu dou, é o curso que mais evolui ano a ano, tá? Até porque dos 3 assuntos que eu dou, esse é o que eu comecei dando sabendo menos e eu fui aprendendo muito ao longo do processo aqui nessa disciplina, tá? Então, e continuo aprendendo muito aqui, então a gente vai estar evoluindo muito rapidamente com esse curso aqui. Fruto também do trabalho desse trabalho aí com os alunos, tá? Então, a questão 4. Pelo mesmo motivo acima, o poder público também pode assumir todos os investimentos a partir do investimento inicial, o qual seria feito pela empresa concessionária. Verifique para qual valor de pedágio a rentabilidade da concessão para um prazo de 50 anos seria igual à taxa mínima de atratividade. Tá? Não vou entrar no mérito, vamos passar essa parte para as próximas aulas. Tá? Questão 5. Repetindo os passos acima, considere a taxa mínima de atratividade da empresa B de 10% ao ano e calcule os novos pedágios para as 3 hipóteses. Observe que cada empresa que vai participar da concorrência vai definir internamente a estratégia e as taxas mínimas de atratividade que tem para si. Isso vai impactar no valor total. Uma parte desses dados não é aberto na concessão e uma parte é aberta, tem que ser público. Tá? Então, é parte do processo de engenharia. Vocês trabalhando na engenharia de qualquer empresa, o que vocês têm que trabalhar, na verdade, da engenharia é muito isso, né? É fazer o máximo ao menor custo possível. Tá? É gerar um resultado ao menor custo possível, garantindo a segurança do processo, a segurança das pessoas, a segurança ambiental de uma forma geral. Tá? E aí envolve a segurança das pessoas, o processo todo. Né? Então, isso é a engenharia, é a essência da engenharia. Né? Então, aqui é a questão 6. Considerando que o vencedor da licitação será a empresa que oferecer o menor pedágio. Qual será a empresa vencedora? A ou B? Para as 3 hipóteses acima. Então, veja, fazendo essa questão, vocês vão entendendo essa questão, vocês vão entender um pouco o lado do governo, vocês vão entender o lado da empresa, vocês vão saber um pouco quais são os direitos e deveres de cada um. E veja, concretamente, vocês vão ter números para poder ter uma opinião baseada em dado. E dizer assim, não,
essa concessão foi bom para a sociedade, foi bom para o Estado, né? E sendo bom para a sociedade, já é bom para todo mundo, né? Então, mas isso aqui está, esse equilíbrio, né? Entre Estado, setor privado e a sociedade de uma forma geral, tá? Precisa ser gerenciado e, na verdade, essas coisas que eu estou falando aqui relacionadas à concessão são as concessões públicas são administradas, vamos dizer assim, quem gere esse processo são as agências reguladoras. Então, aí tem aí a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que faz a regulação dos serviços de petróleo, tá? E a concessão. Tem a ANEEL, que trata da parte de eletricidade, e várias outras. Se não me engano, a gente tem, no Brasil tem 11 ou 12 agências, tá? Eu tenho isso em alguma aula que eu dei, né? Não sei se eu vou encontrar isso, mas eu vou ver se eu encontro um mapa mental que eu tenho, quais são as agências reguladoras que tem de serviços no Brasil. Tá? Porque, em geral, fica muito difícil se você vai trabalhar um processo de concessão, que é um processo extremamente complexo, se você não tiver alguém intermediando esse processo aí de concessão. Tá? Assim, para finalizar essa aula, tá? O que é que eu quero mostrar para vocês? Vai dar tempo aqui da gente bater um papo ainda no final, mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Uma das aulas, que se vocês forem lá assistir, tá, do semestre passado, eu coloquei o título assim: A avaliação econômica de projeto na era dos dados. Tá? Então, tudo muda. Né? As decisões que a gente pode tomar hoje, na pessoa física, na pessoa jurídica, elas são decisões que, se a gente tiver acesso à informação, com a facilidade que a gente tem hoje, a gente vai tomar qualquer decisão com o menor risco possível para nós mesmos. Por quê? O que é que baliza, basicamente, um processo de tomada de decisão? A informação. Quem tem a informação, na verdade, tem quase tudo. Tá? Isso vale, eu não vou ampliar aqui o conceito, o contexto para a educação, né? Quem tem educação tem quase tudo, mas quem tem a informação sobre determinados pontos estratégicos tem quase tudo. Tá? Então, tem coisas legais, vamos dizer assim, que aí muita coisa ligada à ética, a valores, né? E quem está no serviço público, tá? Que tem normalmente informação privilegiada sobre decisões que vão tomar. Né? Imagina, você define uma coisa, mas como você é governo e você já sabe que aquilo vai acontecer, você toma a decisão na frente e aí você sai e aí usa, vamos dizer assim, o processo em favor de si mesmo. Né? Então tem questões, eu não estou aqui para fazer esse tipo de avaliação, mas eu preciso mostrar a vocês que ter acesso à informação, saber aonde buscar a informação e construir gráficos, tá? Ajuda muito no processo decisório. Tá? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Isso tudo que eu estou falando é mais uma ferramenta que eu vou precisar que vocês aprendam nessa disciplina para que vocês façam as atividades que eu for passando utilizando o Google Data Studio. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar no Google Data Studio. Se vocês não ouviram, estão ouvindo agora, tá? Porque esses gráficos que foram feitos aqui, tá? Tem uma relação direta com essa última questão, foi o trabalho final de curso da turma passada, um dos trabalhos, porque eu separei, né, os trabalhos. Então tem aqui, ó, esse gráfico é atualizado dinamicamente, tá? Tem aqui, ó, prazo de concessão, 30 anos, crescimento do fluxo de veículos, 2% ao ano, custo de operação e manutenção, dias avaliados em um ano, 200 dias. Aí aqui tem o fluxo de caixa, separadinho, como foi pedido na questão, tá? E veja que está tudo graficamente feito. Só que o Data Studio faz esses gráficos tomando como fonte de dado as planilhas, vamos dizer assim, do Google Sheets, que o Data Studio trabalha com o Google Sheets como base, né, com as planilhas do Google. E se você mexe, por exemplo, se eu mexo na tabela no Google Sheets, esse gráfico é atualizado em tempo real. Tá? Então, esse gráfico, por exemplo, ele pode estar sendo mostrado para mim aqui. Eu posso ter um aplicativo que está mostrando, eu estou vendo o gráfico. Imagina, eu estou aqui olhando o celular,
e alguém, tá, sei lá, o Carlos tá com uma planilha comigo e ele vai lá e altera um dado, faz um teste e não precisa me mandar nada, aí diz assim, ó, Seton, entra lá no aplicativo, entra nesse link, e nesse link, na verdade, não é nem aplicativo. Se ele mandar o link do Google Data Studio para mim, eu vou estar olhando no celular. Beleza, entendi. Então, já que esse dado está mostrando isso para a gente, vamos aqui tomar essa decisão. Tá? Então, a gente pode... esse é o papel, vamos dizer assim. A gente pode montar isso que eu estou mostrando aqui, que a gente chama de dashboards, tá? Que são painéis. Tá? Um dashboard é um painel, basicamente, que a gente olha para a cara do painel assim e diz assim, tá, eu vou olhar isso aqui para eu tomar a decisão. Tá? Num dashboard, por exemplo, de um carro, a gente fica ali dirigindo e tem lá o dashboard, a gente está olhando para o painel e se tiver qualquer anormalidade, a gente vai tomar uma decisão em função da anormalidade que a gente está vendo ali acontecer. Num avião, a mesma coisa. Vai ter lá um dashboard onde as decisões importantes vão ser tomadas por quem está pilotando. Tá? No caso de uma empresa, né, também no caso de um operador, numa plataforma de petróleo ou numa indústria química, o cara está lá, em geral, está vendo dados o tempo todo, com sistemas que estão utilizando sensores e tudo, e você está ali monitorando a operação. Tem gente que passa o dia monitorando a operação com base em dashboards para tomar a decisão. Aí existem sistemas, vamos dizer assim, muito específicos, né, para as indústrias, só que existem coisas gerais que são fáceis de fazer, né, vamos dizer assim, fáceis de trabalhar, e você pode usar, como foi o caso que eles fizeram, usando o Google Data Studio e as planilhas do Google. E a outra opção, talvez alguns de vocês já tenham feito, se alguém aqui já fez, pode colocar assim, eu já usei o Google Data Studio, se não conhece, coloca aqui, pessoal, no chat, né? Já usei o Google Data Studio, tá? E a outra opção, que também é possível para se construir esses dashboards, né? E utilização de planilhas, é o Power BI, tá? O Power BI é da Microsoft, e aí tem o Power BI, que é o, vamos dizer assim, é o Google Data Studio da Microsoft, e as planilhas Excel são as fontes de informação aí, vamos dizer assim, por Power BI. A aplicação é a mesma, aí varia, varia cada um. Eu não vou, a minha discussão aqui não é sobre qual é o melhor, qual eu devo usar, mas como a gente tem uma questão ligada ao Google Data Studio, né, que é aberto, tem algumas facilidades, e eu tenho usado muitos serviços do Google, eu prefiro, tá, que vocês façam as atividades usando o Google Data Studio. Eita, mas espera aí, como é que eu vou aprender? Né? Dá logo aquele desespero. O Seton já inventou aqui o Miro, agora já tem o Google Data Studio. É simples, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem aprender, que na verdade é assim que eu aprendo. Essa aula que eu estou dando para vocês aqui, eu aprendi muita coisa na pandemia, simplesmente olhando alguns tutoriais e tentando usar. Tá? Então, a ferramenta que eu estou dando aula aqui, o OBS, eu aprendi com o curso que eu fiz e tutorial. Então, aqui, antes de fechar, né? Aí tem aqui, ó. Eu vou pegar só o último dashboard que tem, ó. Com base nas 3 hipóteses, certo? Ó, com base nas 3 hipóteses, quem é o vencedor? Tá? Para cada hipótese, quem é o vencedor? Vencedor é a empresa B. Tá? Veja, isso tudo feito com base, né, em dados, né, que a gente trabalhou a partir do enunciado de uma questão de um livro. Tá? No livro não vai ter essa solução dessa forma que a gente fez aqui, mas a gente tem. Tá? E é isso que eu quero que vocês façam quando eu passar uma atividade para vocês, não se limitem ao que está no livro, não se limitem ao que eu estou pedindo. Usem a criatividade, a imaginação, tentem criar coisas novas, função até do que você sabe, né? Alguém aqui que já sabe usar o Power BI, se tiver muita prática nisso, quiser usar, porque pode acelerar também, tá? Pode, tá? Eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer isso, mas enfim, deixa eu voltar aqui ainda tem mais 2 pontinhos aqui, né? Que eu queria tratar para a gente fechar essa aula. Aqui, ó. Tá? Aqui tem primeiro, tá? Como é que foi essa aula o ano passado, tá? Essa aula o ano passado foi assim. O pessoal entrou na sala, né? Eu vim no Google, tá? No Google, na verdade eu fui para o YouTube. Deixa eu abrir aqui o YouTube para vocês. Talvez eu chegue lá. É assim que eu faço, normalmente, quando eu quero aprender alguma coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Data
Studio. Data Studio tutorial. Esse mesmo. Foi esse primeiro vídeo que veio aqui, ó, do Adriano Giannini, que ele é um cara muito bom em marketing digital. Eu assisto alguns vídeos dele, tá? Então, foi esse vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Olha, o vídeo tem 26 minutos, tá certo? Você já mexeu com formatação de texto? Ó, o vídeo aqui tem 26 minutos. Eu vou compartilhar esse link com vocês, vou compartilhar ele na plataforma também. Foi o que eu fiz numa das aulas, uma das aulas do semestre passado. Começou a aula, eu disse, pessoal, a aula hoje não vai ser dada por mim, não. Vai ser dada pelo Adriano Giannini. Porque ele sabe muito mais Data Studio do que eu sei a aplicação, e nós vamos aqui gastar 26 minutos para assistindo a aula dele. E assim foi feito. E o resto da aula foi, vamos pegar um exemplo que a gente tem de uma atividade e construir um dashboard qualquer de qualquer coisa, tá? Aí a gente pegou, né, voltou, aí foi aí que a gente veio para... Aí apareceu essa aqui, ó. Aí todo mundo fez um dashboard, veja, 26 minutos, tá? 26 minutos, um pouco de paciência. Na verdade, o pessoal que acabou assistindo essa aula, né? Teve gente que fez rápido, mas teve gente que me mandou no outro dia, porque gostou de usar a ferramenta, né? Gostou de aprender, e acabou... nesse dia eu recebi dashboard, link para dashboard, meia-noite, 1h da manhã, o povo me mandando informação, tá? Então, voltando aqui para o dashboard. Cadê aqui? Lá, aqui. Aqui, por exemplo. Aí, esses dashboards aqui, ó. Dashboard 1. Aqui foi um dashboard que foi feito, ó. Ó, produção de barris de petróleo ao longo do período. Esse foi relacionado à primeira atividade, tá? Ó, fluxo de caixa ao longo da exploração. Então, qualquer planilha a gente pode fazer, construir. Qualquer planilha que vocês tenham aí, até de dados, de finanças de vocês, pessoais. Pega uma planilha dessa e assiste o vídeo, 25 minutos, né? O que eu coloquei aqui no chat do Data Studio. Assiste o vídeo, pega uma planilha qualquer, faz isso no lazer, no final de semana. Então, aqui tem outro, né? Outro dashboard aqui também. E lá no próprio Data Studio, eu já abri e tal, tem vários templates, você já pega os dashboards, tudo com um designzinho já pronto, e você foca só no dado, a parte que você realmente quer aprender a utilizar, e aí fica muito mais tranquilo, certo? Deixa eu ver aqui, assim. Aí, para terminar, tá? Aqui tem também, ó, todos vocês, eu tenho usado muito isso, e tenho usado muito essa disciplina para trabalhar um pouco a parte de gestão de projetos, porque a avaliação econômica de projetos, na verdade, a gente precisa fazer a parte econômica de um projeto que precisa acontecer. No caso de vocês, em geral, tem um projeto que precisa acontecer, é o TCC. Todo mundo vai fazer um plano de TCC algum dia, tá? Eu pego o plano de TCC porque é o projeto que está mais perto de vocês, né? E aí, eu orientei no ano passado, inclusive tem uma aula específica de avaliação econômica de projetos, que eu dei a aula como se fosse orientando um TCC em avaliação econômica de projetos, né? Então, já dou a dica aí para a Fernanda assistir essa aula, tá? Aí aqui, ó, o que eu pedi? Eu quero que todos vocês, que vocês agora entenderam o que é que a gente trata em avaliação econômica de projetos, vocês não vão executar o projeto, não. Mas eu quero que vocês elaborem um projeto para mim. É só elaboração, é tipo só o plano de trabalho. Isso foi uma atividade, tá? Aí, qual foi a atividade? A atividade que eles escolheram foi estudo de viabilidade econômico-financeira da implantação de uma empresa de processamento de resíduo da construção civil. Tá? Então, foi o trabalho que eles escolheram. Outras pessoas escolheram outros trabalhos. Só que, o que é que eles colocaram aqui? Primeiro item, revisão da literatura, né? Eu gosto de começar todo assunto que eu vou ver, tem que primeiro estudar, né? Caracterização do empreendimento, pesquisa de mercado, coleta de dados para o estudo do fluxo de caixa, que vocês vão aprender aqui, revisão, payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Essas 3 palavras, vocês vão entender aqui o que é cada uma, para que é que elas servem. Talvez vocês já tenham feito, na primeira aula, aquela prospecção dos conceitos que eu pedi para vocês.
Mas aqui eu vou explicar, né? Eu estou aqui para isso, estou aqui para ensinar isso, tá? A realização da análise de viabilidade econômica do projeto. Aí aqui, Power BI, no caso deles, revisões e adequações de projeto. E aqui tem uma planilha, um cronogramazinho, né? Tipo um diagrama de Gantt, ó. Quanto, na semana 1 vai ser isso, na semana 2 isso, na semana 3 isso. Então aqui está, ó, um fluxo. Provavelmente esse template a gente já pegou aqui do próprio template do Miro, que vocês já aprenderam a usar, né? Estão aprendendo a usar agora. Aí aqui, ó, o Power BI, como é uma coisa que vai ser usado muito no começo, principalmente para aprender, vai fazendo o trabalho, aprendendo o Power BI. É assim, é o que eu estou fazendo, dando aula para vocês, tá? As aulas online eu tenho me divertido muito, porque eu estou aprendendo muito. Cada aula é uma invenção diferente, é uma tecnologia diferente, é uma coisa que dá errado, que eu vou tentar outra coisa. Então, o processo do aprendizado em si, né, quando a gente transforma ele num lazer assim, melhora, né? Na verdade, qualquer coisa da vida que a gente transforma numa coisa que num lazer, vale a pena, né? Por isso que por falar nisso, né? Eu vou colocar um link lá no nosso grupo do Telegram sobre um vídeo que eu gravei essa semana na aula para inovação e empreendedorismo, que é uma metodologiazinha, um conceitozinho japonês chamado de Ikigai, 15 minutos. Gastem esses 15 minutos depois vendo essa palestra, está lá no meu canal do YouTube, eu vou botar o link para vocês, e vale a pena, tá? Se vocês começarem a se orientar um pouco, né? O negócio pode funcionar mais ou menos como uma bússola de vida aí para vocês, tá? Mas, assim, aí aqui eu acho que exauri tudo, né? E por fim, né, tem ainda aqui uma opção, eu quero que vocês façam isso também, né? No trabalho de vocês. Quando for para fazer, eu vou falar, tá? Então, aqui, ó, tem um relatório, né? Análise de viabilidade econômica financeira para a implantação de uma empresa de processamento de resíduos da construção civil. Então, esse plano que tem aqui um diagrama de Gantt, tá? Na atividade que eu pedi um relatório. Aí, evidentemente, que o relatório a gente não vai fazer aqui no Miro, o relatório vocês vão fazer no Word ou em algum editor que vocês queiram fazer, e vocês vão colocar o link do Google Drive aqui, e aí o Miro exporta isso, traz isso para cá, e se eu clicar aqui, muito provavelmente eu entro no relatório deles, tá? Não vou aqui. Se eu for aqui, eu entro no relatório, tá? Eu vou aqui no relatório só para vocês acreditarem que funciona, né? Aqui, ó. Entrei aqui, ele tá pedindo para confirmar que sou eu, né? Deixa eu voltar para a gente não perder muito tempo aqui. Mas aqui eu entraria no Google Drive e baixaria e acessaria aquele relatório. Vocês vão acreditar em mim aqui, tá? E além disso, né, os boards assim, tem a possibilidade de comentário, ó, que eles colocaram aqui, ó. Professor Eduardo Seton, segue nosso plano de trabalho, tá? E aqui os meus comentários, tá? Eu pedi aqui alguma coisa para ela me adicionou e tudo certo aqui, ela encerrou, fechou o trabalho, certo? Então, pessoal, era isso, tá? Que eu tinha para mostrar, né? Aí tem a última parte da aula, que é a parte mais importante, eu não termino nada sem fazer uma chamadazinha para ação, né? É importante, no marketing a gente chama de CTA, Call to Action, tá? Então, atividade para a próxima aula. O que é que vocês vão fazer? Tem a apostila, que eu normalmente passo na primeira aula com vocês, eu mudei um pouquinho, eu pedi para vocês pesquisarem os conceitos. Agora, eu vou deixar para vocês o link da apostila de Introdução à Economia do professor Valmir Pedrosa. Tá? Esse link vai estar onde? Na plataforma, nessa aula de hoje, vai ter lá a opção para vocês pegarem essa apostila. E qual é o desafio? É um desafio simples. Tá? Vocês vão escolher qualquer questão da apostila dele toda e fazer a atividade. Porque introdução à economia você já sabe, análise econômica de projetos ainda não. Mas a introdução à economia você já sabe, é uma forma de revisar. Vocês já viram alguns conceitos. Escolha uma questão, uma só. Cada um só precisa escolher uma. Só que vai fazer uma e vai tentar criar uma planilha Excel, assistir o vídeo do Google Data Studio, e o desafio é, na semana que vem, até a próxima sexta-feira, que é o dia da nossa próxima aula, trazer significa colocar lá no Miro alguma coisa que tenha feito com base na atividade que eu estou passando aqui para vocês. Tá certo? Então, na próxima aula, assim, se alguém terminar, se alguém precisar de alguma ajuda minha no meio do caminho, chega lá no board específico, coloca lá, Eduardo Seton, estou com essa dúvida aqui, ou terminei, concluí, vê se está legal a atividade, e aí
tá feito e a gente se encontra aí na próxima aula. A próxima aula vai ter uma parte gravada, tá? E uma outra parte, assim, de bate-papo. Eu acredito que a próxima aula vocês vão começar assistindo um vídeo, tá? Com uma parte já um pouco mais teórica, ligada a algumas definições que eu falei aqui. E na segunda parte, a gente vê as atividades que vocês fizeram, tanto a primeira, tá? Eu vou pedir para alguns de vocês abrirem os boards aqui, ver a primeira atividade e essa segunda que eu estou passando agora. Beleza? Então, é isso. Termino por aqui, pessoal. A aula é exatamente na hora, acho que deu o tempo certo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiverem, pode mandar aqui no chat, sem problema nenhum. Tá aqui o chat de vocês, então eu estou olhando aqui. Fernanda, beleza? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão a fazer? Algum comentário sobre a aula? Ok, professor, tudo certo? Beleza, pessoal. Valeu. Então, até a próxima semana, pessoal. Valeu. Um abraço. Então, pessoal, assim encerramos a nossa aula número 4 de avaliação econômica de projetos. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. E se você gostou, eu vou pedir para você descer o dedo no like aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe a educação. Tá? A atividade que eu deixei aqui agora é com você. Vai lá e faz. Até o próximo vídeo.